Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa A Hora da Estrela. Neste programa, A Hora da Estrela, eu vou receber a artista magnífica Elisa Riemer. Ela é a criadora da editora Nosotras, que publicou o Tarô Nosotras e também o Oráculo Las Lunas. Ela é uma artista que faz colagens, tem exposições presenciais também na cidade dela, Maringá. Faz um trabalho que aborda os diferentes corpos e as questões que tangem ao feminino e ao feminismo. Ela tem um trabalho extremamente rico e eu acredito que nós devemos valorizar, né, as nossas grandes artistas no presente, no momento em que elas estão produzindo. Então, hoje, ela vai conversar um pouco com a gente sobre seu processo artístico, sobre os atravessamentos políticos de seu trabalho e também sobre o seu novo projeto, que é o Tarô do Fim do Mundo, que está em financiamento no Catarse. Se você estiver assistindo esse episódio depois do mês de abril, você pode conferir, né, no site dela, no site do Nosotras, sobre os trabalhos já publicados e a futura publicação deste tarô, Tarô do Fim do Mundo. Espero que vocês gostem de mais este programa 93 e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo, deixar o seu comentário, tudo isso me ajuda muito. Um beijo e curtam o episódio. Olá, Elisa, tudo bem com você? Muito obrigada por participar do programa. Sabe que eu sou sua fã, tenho seus baralhos, acho incrível. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Como que você virou artista? Como que você descobriu esse meio da colagem, né? Esse medium que eu acho assim, eu amo, eu acho sensacional. E como que você chegou nessa coisa da arte do oráculo, ou do oráculo como arte, enfim, como que você vê essas questões? Se apresenta para a gente. Boa noite, Bárbara Besta. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade também de estar tendo essa troca com você. Também sou muito admiradora do seu trabalho, então é uma admiração mútua, né? E estou muito feliz de poder estar aqui para a gente partilhar. Meu encontro com o oráculo foi através da Wicca, né? Muito engraçado isso também, com 14 anos. Mas naquela época eu não passava pela minha cabeça assim, sabe, mexer muito. Não passava pela minha cabeça nenhum aspecto de desenvolvimento, assim, porque a gente mal lida com as nossas questões, né, nessa idade, então não passava absolutamente nada. Uma segunda chamada mesmo aconteceu num momento de exaustão dentro de uma indústria, porque eu trabalhei muitos anos dentro de indústria, assim, sabe? E ali em meados de 2011, 2012 foi minha exaustão mental, assim, eu já não estava mais dando conta dessa jornada de trabalho tão longa, tão prolongada. E, e foi quando começou todos os movimentos sociais, Bárbara, que você mesma acompanhou, né? A Marcha das Vadias, que explodiu, né? Que faz parte da nossa geração enquanto feminista, né? Do nosso contexto também. E foi durante esse próprio movimento que aconteceu no Brasil inteiro, em que eu pude vivenciar com as minhas companheiras de luta aqui no meu estado, né, até mesmo em São Paulo, quando havia marchas em outros locais, a gente se mobilizava para estar junto também, que eu comecei a nos outras, assim, porque foi vivenciar as arcanas de fato num contexto social, político, feminista, assim. Cada companheira de luta tinha uma personalidade de arcana, tinha uma persona, tinha uma arcana dentro de si. E eu nunca vou esquecer isso, assim, que a Nos Outras dela tem esse nome também, Bárbara, muito peculiar, porque a gente pichava na época, sabe? Os machos iam lá, estragava tudo o nosso rolê, a gente pichava a casa deles, Nos Outras, assim, sabe? E é uma coisa que a gente tatuou aqui, nós, todas as meninas do movimento, fizeram parte desse movimento da Marcha das Vadias na época.
tatuamos de tão marcante que ficou na nossa vida, assim. Tivemos perseguição política, apanhamos de polícia, enfim, aquele rolê todo que você mesmo sabe, né, que aconteceu também com muitas mulheres em outros estados, mas que a Nós Outras surgiu dentro desse local, sabe, desse local, dessas marchas, dessa eclosão que teve ali, que foi tão significativo para mim, tão importante, que fez parte de todo o contexto da minha vida, assim. Se tem uma coisa que eu posso falar que foi o pontapé inicial, foi o boom das marchas, foi o boom de estar junto com as minhas companheiras de luta, de conhecer esse monte de mulher que passou pela minha trajetória e me inspirou para fazer esse trabalho. Ai, que incrível. E por que que você sempre trabalhou com colagem ou foi a partir daí que você decidiu trabalhar com colagem? Como que aconteceu? E outra coisa que eu sempre quis saber é por que as imagens vintage, assim, meio eduardinas, meio anos 20, eu sempre quis saber isso. Vamos lá, vou começar pela primeira pergunta, né? Que você fez. Queria que você. Vamos retornar à primeira pergunta mesmo que você falou. É Se você sobre. já fazia colagem antes ou se foi a Ah, partir tá, disso? tá. Eu vim do grafite, fui grafiteira por muito tempo. Depois passei um longo processo dentro do sketch, passei por longos processos em ilustração manual, ilustração comum, enfim, as demandas que, de certa forma, Bárbara, o capital exigia de mim, e eu estava ali também para fazer demandas publicitárias, né? Foi a área que eu entrei, assim, para poder sobreviver. Então, a colagem, ela, ela veio com esse encontro que eu tive de ser um processo cirúrgico, sabe? Parece que eu tô fazendo uma cirurgia, parece que o corte ele faz a gente adentrar lugares no próprio papel. Eu sempre fui apaixonada por papel, né? Sempre fui aquela garota que vivia em banca, assim, cheirando aqueles papéis. Ia ver a próxima Dragão Brasil que estava saindo na banca, sabe? Sempre fui a garota do RPG, sempre fui essa garota sempre dentro da banca para ver o que tinha para nós. Então, o papel ele já me chamava a atenção em si. A colagem veio com essa possibilidade de transformar o que já existe em algo novo, né, Bárbara? Porque a gente gosta muito de pensar nessa mutabilidade que a gente tem com as coisas, né? De pegar o que a gente já tem e transformar. Até na nossa própria vida, né? A gente se transformar e ver a nossa própria transformação. Então, eu vejo a colagem, como eu falo nas minhas oficinas, assim, como uma das primeiras artes, assim, se a gente for pegar para ver. Porque a colagem se trata de sobreposição, né? Sobrepor. Então, se lá na época dos primórdios, nas cavernas, uma pessoa sobrepunha uma folha em cima de uma pedra e sobrepôs um pau e colocou ali no chão, eu já penso que isso ela já estava colando, sabe? Ela já estava fazendo alguma coisa que vinha a se tornar o que a gente tem de colagem hoje, né? Então, bem antes até do papel, assim, eu penso na sobreposição quando a gente fala de colagem, é o ato de sobrepor. Então, eu gosto muito disso, me encanta. Foi a arte que eu estacionei, que eu fiz, né, que eu entrei de cabeça e que estacionei, que me gerou esse encantamento mesmo, que você até me mandou um áudio sobre isso, né? Você falou assim, eu quero falar do caminho do eu, do caminho da verdade, de encontrar o seu verdadeiro eu, né? A colagem foi um encontro, assim, encontrei, quero estacionar aqui, sabe? Foi isso que aconteceu, assim, foi uma paixão muito grande. E a segunda questão que você trouxe, eu gosto tanto de falar isso para as minhas amigas, elas morrem de dar risada, mas é verdade. Eu falo que a minha frase, né, que cada um tem um jargão, assim, né? É uma mulher atrás de seu tempo. Porque eu não me identifico com as vestimentas que a gente usa hoje, eu não me identifico com a forma de troca de afetividade que a gente tem hoje. Eu gosto de cartas, eu gosto de registros, eu gosto de fotografia antiga, eu gosto das coisas que a gente tinha antes e dos mitos da fotografia também que carregava, né? Que o seu espírito ia ficar preso dentro dessa fotografia.
A pessoa sempre falava: "Ah, você tirou foto, mas o espírito vai ficar preso". Isso eu ouvi muito quando eu era criança, cara, é muito engraçado, porque, assim, as conversas que eu tinha com a minha mãe era muito sobre isso, assim, a comadre dela que passava, né, falava: "Ai, comadre, tira essa foto daí dessa casa, a pessoa fica te sondando, a pessoa não tem paz, o espírito dela tá preso aí". Então, esse é o tipo de conversa que eu sempre ouvi quando eu era criança e isso sempre me fascinou, o espírito que fica preso dentro da fotografia. E depois lendo um pouquinho do Phil Heine, que foi traduzido, né, esse ano, tem uma coisa que ele fala também do fantasma da máquina. E eu até falei, nossa, será que tem alguma coisa a ver assim, sabe, com essas coisas? É claro, né, Bárbara? A gente sabe que em contextos geográficos, né, os mitos passam também, né? Eles acabam sendo os mesmos mitos, mas em diferente contexto geográfico. As pessoas falam de coisas mas em diferentes lugares do mundo, mas falando ao mesmo tempo e naquela mesma era, né? Então também pensei se por um acaso isso que ele tinha escrito tinha alguma coisa a ver também do que o povo estava vivendo no interior daquela época da fotografia, sabe? Eu amo aquelas montagens que a galera fazia tipo, na era vitoriana dos espíritos, né? Quando deu o boom do espiritismo, que a galera fazia Sim, aquelas mesas, né? E eles sim, faziam as montagens fotográficas como se fossem os espíritos. Ah, eu amo aquelas fotografias fazia. também. Meu, isso é muito legal que você trouxe, realmente, assim, porque a foto também foi um veículo de chamar, né? De levar para a mesa e falar: não, vamos chamar seu companheiro, a gente vai trazer ele aqui para essa manifestação agora. Então a foto também foi utilizada e não sei ainda no contexto da atualidade de falar, não tenho conhecimento para isso, mas foi muito utilizada para isso sim, e eu acho isso sensacional. É. Bom, Elis, eu acho que você é uma herdeira de uma tradição que a gente tem no mundo místico das artistas de tarô, né? Então, você é muito fã da Pamela. Inclusive, eu tô assim, ó, me coçando, quase tendo uma síncope, esperando minha caixa da Pamela chegar, que eu comprei, inclusive, dois tarôs, dois. Um vai Que ficar delícia. guardado e o outro eu vou usar, tá? Então, apenas. Que foi você que Ai, eu fez, amo. né? Junto com Paula, vocês fizeram essa nova roupagem do tarô em homenagem à Pamela. Mas a gente tem essa tradição de mulheres que tem a Pamela, tem a Frida Harris e vão ter várias outras, a Leonora Carrington, enfim, Sim. muitas mulheres que eram artistas, inclusive as que não fizeram tarô. Eu citei as que têm tarô, né? As que Aham. ilustraram um tarô, mas tem muitas outras que eram artistas, como a Rosalind Norton, que não chegou a ter um tarô publicado, mas que tem esse trabalho artístico relacionado a temas místicos. Aham. E é uma tradição, dessas mulheres. Eu queria saber o que que você acha disso, assim. Por que que foi através da arte, da ilustração, que as mulheres acabaram gravando seu nome no ocultismo? Esse resgate que a gente faz hoje desses trabalhos que tentaram apagar, mas não conseguiram, porque a arte, eu acho que é nesse sentido, a arte ela tem essa capacidade de se impor, né? E como que Sim. se constrói esse caminho para você de ser herdeira dessa tradição de grandes artistas? Bárbara, eu fico muito emocionada com tudo isso que você está falando, porque você também sabe que as coisas não parecem simples para nós, mulheres, estarmos fazendo essa trajetória no Brasil, mas não é. Tem um longo preço, você sabe muito bem do que eu estou falando. E a Pamela me causa muita identificação pela história de vida dela, que foi estar dentro do contexto do teatro, contexto artístico, estar dentro de um local de montagem. Eu vivencio esse local aqui na minha cidade, eu faço parte do cenário de cultura, eu estou dentro do teatro, eu estou dentro da dança, eu estou dentro da música, eu tô dentro da construção de personagens, entendeu? Então, eu me identifico muito com o que ela vivenciou naquela época, que era estar no meio das travestis, sabe? Porque a gente sabe que o teatro naquela época era as travestis, era a bichaiada, era as minorias, sabe? Ela retratou as minorias e a gente sabe identificar ali naquele trabalho, né? A pessoa que tem um pouco de sensibilidade, ela vai conseguir identificar. E para além das vestimentas, né? Para além de toda o
simbolismo de tudo, sabe? Quem vive o contexto artístico, Bárbara, quem vive esse contexto de estar dentro desses locais, de ocupar espaços dentro desses locais, consegue ter a percepção exatamente do que ela tentou passar, assim. E eu achei. E a gente sabe que até hoje o trabalho dela foi um marco tão gigantesco e que eu não sei te dizer se um dia vai ser superado a popularidade e a demanda e o chabu que ela causou com essa publicação, assim, né? Eu não sei um dia até hoje se a gente vai ter um impacto tão grande, né, na linha do tempo do ocultismo, assim, porque foi um impacto gigante, assim. Muitas pessoas desmerecem, né? Muitas pessoas vêm com discursos falando que ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia o que ela estava fazendo. É... E eu acho, Porque. inclusive, muito importante a gente salientar que o baralho ele ficou imortalizado por causa da Pamela. Porque, assim, o Nossa, Waite, ele só ligava para os arcanos maiores. Então, nos arcanos maiores, você vê que os arcanos maiores, eles têm em geral um padrão mais tradicionalzão, tem porque ele mesmo. ficou ali no pé dela, dizendo, eu quero X, Aham. Y, Z. E aí, os menores, ele diz, minha filha, faz o que você quiser aí desses menores. E ela fez o que ela quis. E o baralho se imortalizou por causa dos arcanos menores, né? Então, assim, não tem como menosprezar, porque o baralho é imortal por causa dela. O baralho é imortal por causa dela, sim. Até na carta da maga, quando você pegar, né, que vai chegar aí para você, você vai ver a sombra do Waite em cima dela, assim, sabe? Só enchendo ela de informações, assim, porque ela se desenhou, né, sendo a maga, e ele lá, como se fosse a sombra, assim, que eu acho isso muito interessante até para trabalhar a psique, né, até a coisa até que o próprio Jung trazia, assim, o Eix era a sombra que estava ali, e ela desenhou ele sendo uma sombra, assim, espetacular, espetacular, uma autorretrato, assim, espetacular. Então, eu acho isso incrível, eu acho isso de uma sagacidade, de uma genialidade atemporal, assim, que é isso, assim, eu não consigo ver outra pessoa superando e também não precisa, sabe? Basta, porque isso foi um grande marco, isso trouxe, abriu caminhos para que nós também pudéssemos estar publicando, sabe? Para que a gente também pudesse estar aí fazendo o nosso trabalho acontecer. E penso que essa questão que você falou, assim, né? Vá lá e faça os arcanos menores. Eu li bastante coisa dela ter ido para Winchelsea, né? Ter feito todo o trabalho lá em Winchelsea. Tem bastante mapa de comparação também, né, das cartas, assim, com o cenário de Winchelsea, assim, essa igreja é aqui onde ela desenhou. Tem muito mapeamento, foi feito mapeamento que eu acho muito legal, essa parte do mapeamento geográfico também. Ó, esse cenário dela foi feito aqui porque ali estava a carta, esse cenário. Eu acho muito interessante trabalhar com o texto de mapeamento da onde ela teve as ideias. E o que eu acho muito interessante também foi a própria Frida Harris se interessar pelo local onde foi feito e achar que aquilo ali tinha uma magia em si, ter viajado para lá e ter feito aquele livro Winchelsea, a Legend, nesse mesmo local, nesse mesmo espaço. E é uma das coisas que eu fico mais intrigada, se eu chegar e ir até Winchelsea, será que lá vai me encher de arrepio até o cu, assim, sabe? Sabe? Sobre isso, assim, eu fico pensando, pô, Eu tem acho que naquele já tem que lugar ter aí também? esse projeto. Né? Eu fico pensando o que tem naquele lugar que as duas têm isso em comum, de ter ido visitar, de ter ido ver, sabe? Então, também acredito no cenário do espaço, no período que ela estava vivenciando aquilo ali, nos habitantes que ela viu, aquela criança que ela desenhou, o que a criança estava fazendo, estava com fome, pegou um pão, sabe? Qual que é? Então, ela capturou cenários e memórias que ficaram ali num tempo, num período, né, num determinado espaço. E numa construção política e social do que estava acontecendo. A gente não pode esquecer disso, né? Que o tarô ele é uma história política social que conta a narrativa de um povo, sabe? Que conta a narrativa do seu local que o próprio artista está fazendo, está desenvolvendo, né? Então eu acho isso muito muito lindo, é história, assim, a história é linda, a história é linda.
E você sendo essa herdeira e trazendo isso para o Brasil? Eu gosto muito de brincar, Bárbara, sobre ser o Robert Place brasileiro, né? Falar, né? Por quê? Porque a gente tem que se assumir também nessa postura do homem, né? Ele tá fazendo muito lá fora e por que não? Não posso fazer muito aqui também. Por que que eu não posso assumir essa postura? Por que que eu não posso falar que eu almejo ter esse lugar, eu almejo ter esse espaço, eu almejo ser uma pessoa que vai fazer a passagem e vai ser lembrada pelo seu contexto social de espaço e tempo de narrativa que estava acontecendo na América Latina e no Brasil, das minhas companheiras de luta, das minhas companheiras brasileiras que estavam fazendo todo esse trabalho acontecer junto comigo, porque sem elas, sem a vivência que eu tive com elas, esse trabalho não teria saído, esse trabalho não existiria, ele não seria do jeito que é, se eu não tivesse vivenciado de fato esse contexto que aconteceu no Brasil, essa eclosão da gente se identificar enquanto ser humano, né? Não uma mulher só, sabe? A gente é algo, a gente tem algo para fazer, algo muito grande, a gente também é grandiosa. Essa identificação mesmo que você falou da sua verdadeira, né? Da sua verdade, da sua própria verdade. Se basta, sabe? É você. Porque não tem disso assim, ai, eu senti. Eu não posso falar isso assim, ai, eu senti que era o meu caminho que eu deveria seguir. Eu senti que era um caminho de luta, eu senti que era um caminho de identificação, de não se ver naquelas posições. Sei a importância das cartas europeias, sei todo o contexto, sei que foi necessário, mas a gente vive num país que não dá mais para a gente pegar pergaminhos mágicos de lá, tentar aplicar aqui, pergaminhos de lugar de lá, tentar fazer aqui. A nossa vivência é outra. Uma vez eu vi você fazendo post sobre o nosso outono. Que coisa mais linda, Bárbara! O nosso outono. É o nosso outono. Você escreveu sobre o cheiro da festa julina, você escreveu o cheiro de milho, você falou sobre isso. Então, assim, que coisa linda a gente se apropriar do nosso tempo, do nosso espaço e deixar isso registrado nos nossos escritos, sabe? A gente tem uma capacidade imensa, porque a gente foi muito logrado por eles, a gente foi muito roubado, a gente teve muita coisa roubada, muita escritura roubada. Quantos e quantos pergaminhos eles levaram nosso códex? Quantos códex eles têm lá que eles pegaram no México, que eles pegaram aqui na América Latina, sabe? De coisas incríveis, excepcionais. Então, eu fico pensando nisso, assim, na nossa dívida histórica. Até quando que a gente vai ficar pagando pau, sabe? Vamos mexer nosso doce, sabe? Vamos fazer alguma coisa que sirva para o contexto dessas pessoas que a gente está fazendo aqui, sabe? Para essas mulheres, para essas pessoas que tem aqui, sabe? Para as mazelas brasileiras, latino-americanas de fato, sabe? Muito bom. Inclusive, eu amo essas cartas que tem as mulheres latinas. Essa aqui é uma das minhas favoritas do Nos Ultras, essa Ai, carta. linda. Também amo essa carta. Eu acho extremamente importante esse trabalho, né? É algo que é muito difícil fazer, ao meu ver, né? Quando eu penso assim, como eu poderia contribuir em algo desse tipo, eu ainda estou elaborando, sabe? Porque eu acho bastante complexo. E é por isso que você é tão talentosa, porque, para mim, fazer essa tradução, essa transposição, né? Adicionar essa camada simbólica me parece muito difícil. Então, eu acho que você fez isso muito bem, continua fazendo, e é muito desafiador. Então, assim, realmente o seu trabalho é muito fantástico, eu acho. Fantástico, fantástico. E eu sei que existe todo um processo que a gente que não é artista não faz nem ideia. De tudo que você precisa elaborar, construir, enfim, né, para chegar nesse resultado final. Anos e anos e etc. Mas antes da gente chegar no fim do mundo, eu quero fazer uma outra pergunta, né? Você acabou criando a sua própria editora, né, para publicar os seus baralhos, né? E essa logo que eu amo, inclusive.
E os seus baralhos, eles são publicados pela sua editora. E você trouxe para o Brasil você subiu o sarrafo, porque a qualidade dos seus baralhos, o papel, a qualidade de impressão e tal, são fantásticas. Eu fico assim, a primeira vez que eu peguei esse baralho aqui, o Nós Outras, eu fiquei chocada. Eu assim, gente, que isso? O padrão importado, né? E eu já conversei com você sobre isso, Já. e você já falou do quanto você se importa com papel, com o processo de gráfica e etc. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como é ter a sua editora e ter esse padrão de qualidade e conseguir trazer isso para o Brasil. Te agradeço bastante, assim, por trazer essas questões, Bárbara, porque ter a nossa editora é não ficar à mercê de outras para publicar. Sempre foi muito difícil. Pô, eu já escutei muita coisa. Olha, vamos tampar um pouquinho. Se você tampar um pouquinho, vai dar mais certo. Eu acho que esse trabalho não vai dar certo. Não é bom para publicar no Instagram. A gente não vai conseguir fotografar esse trabalho. Eu já ouvi e escuto atualmente, todos os meses, que eu preciso mudar o meu trabalho. Isso é fato. São todos os meses eu escuto de alguém que eu preciso mudar o meu trabalho. Abrir a editora foi um meio de viabilizar esse trabalho sem ouvir mais isso e também viabilizar o trabalho de outras mulheres que precisam e necessitam desse serviço também, mais para frente que necessitarem buscar ajuda, porque eu nunca fui dessas, sabe, de reter o conhecimento. Quantas pessoas chegaram no meu inbox assim, ó, Elisa, qual que é o seu fornecedor de baralho? Ó, tá aqui, esse é o meu fornecedor de baralho. Com quem que você faz? Com essa pessoa aqui, ó, mas toma cuidado com isso, 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 porque já aconteceu assim, assim comigo, sabe? Eu nunca vou ser essa pessoa que vai deter falando, não, a pessoa vai ser minha concorrente. Pelo contrário, eu acho que quanto mais mulheres estiverem publicando, mais rico a gente, mais enriquecedor a gente vai ter o cenário do ocultismo, das mulheres no ocultismo brasileiro registrado, para daqui 60 anos a gente está aí com as nossas cria que cresceu, com as amigas das nossas cria, sabe? E elas vendo todo o trabalho que foi feito, todo o trabalho que foi feito com relação a esse material, né? A esse trabalho, a tudo isso que a gente coletou. Então eu fico pensando muito nisso. E sobre a qualidade do material, eu venho de gráfica, né? Trabalhei muitos anos dentro de gráfica, entendo muito de papel, entendo muito de cromia, entendo muito de porcentagem de cromia. Às vezes eu chego lá e falo, ó, 4% de amarelo em cima desse 2% de ciano vai fechar a cor que eu quero, sabe? Então, assim, eu mesmo com impressor é esse diálogo, sabe? Porque a cromia também é minha paixão, assim. A cromia dentro da indústria gráfica, né? Então, eu aprendi muito a lidar com isso, a lidar com o papel. E eu também, você pode notar uma peculiaridade que você trouxe, que os baralhos brasileiros são geralmente plastificados, né? A grande maioria, ele tem o seu BOPP ali em cima, ele é plastificado. Entendo, né, a necessidade, tem editoras que obrigam também a pessoa a plastificar, gosta de plastificar. Mas, aqui em Maringá, a gente tem um cartomante muito antigo, o Almir. Olha, eu acho que é 50 anos de carta que ele tem. E eu e você já conversamos sobre isso, sobre a cartomancia intuitiva das pessoas mais velhas, né? Que geralmente não tiveram acesso a esses livros, mas que elas falam do simbolismo de uma maneira tão incrível que a linha do inconsciente coletivo dela esticou e acessou esse conhecimento de uma maneira assim que, queridos acadêmicos, o livro não vai explicar. Então, é tão bonito ver aquele baralho velho do White, né? Não é ainda o Smith Waite dessa edição comemorativa, mas aquele baralho bem velho, tipo Lillian Roses, assim, da década de 70, sabe? Do final ali de 60, velho, 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 caiu nos pedaços, com anotação, assim, que ele anotou o que era. Ele vira carta, assim, tá anotado algumas coisas, sabe?
E eu sempre pensei na idade do Almir, a idade que ele tem hoje, e eu olho assim e falo: o baralho envelheceu com ele. O baralho envelheceu com ele. Que lindo o papel envelhecer junto com ele, sem uma plástica, sem um filtro, um BOPP. Então, isso foi uma das coisas que me motivou, assim, a também não entrar nessa onda do plástico, do BOPP. É claro, né? Muitas pessoas têm suas preferências, assim, né? Quero isso. Mas eu gosto do processo de envelhecimento. É um processo completamente natural e a gente precisa se acostumar com ele. E é muito mais agradável na mão, né? Eu Tipo também. assim, para quem usa muito baralho, vai entender o que eu tô falando, né? Quando você pega, às vezes, uma carta que tem uma gramatura assim muito grande, aí tem o plástico em cima, aí você vai embaralhar, é ruim, É, e aí começa a descascar aquele plástico. é Ou muita coisa então arada, né? ele não é flexível assim, e aí estraga muito rápido. Enfim, eu acho que você acertou muito na qualidade, né? E ainda tem esse aqui que é redondo, que também é uma coisa que não é comum aqui no Brasil, tem pouquíssimos, né, baralhos Tem redondos. pouquíssimos, tem mesmo, pouquíssimos. E como que foi a experiência desse do Lalunas? Foi muito diferente do, do Nos Outras? Foi. Foi muito diferente porque eu comecei ele em 2016. Não sei se você se lembra, mas eu fiz um financiamento dele que não deu certo. Bombou. Assim, ninguém prestou atenção, assim. Deu 25%. A ideia era trazer um oráculo com livros de contos eróticos de cada lua para a gente ler, se inspirar nesse erotismo. Eu convidei 25 autoras, poetas, para escrever um conto para cada lua erótico. Queria uma coisa bem pá mesmo, sabe? Clitorão. Queria uma coisa bem pá para nós, assim, sabe? Um livro de poesia erótica, bafo. E não deu certo, sabe? Eu falei, meu, não, as pessoas não compraram a ideia, não entenderam, e tudo bem também. Às vezes tempo, espaço e pessoas não preparadas, né? E eu, às vezes, também poderia não estar preparada para fazer um projeto de tamanha magnitude. Bombou, não deu certo. Desisti, engavetei. Falei, uma hora pego de novo. Fui indo. De novo apareceu a. Gosto da NASA, ninguém, todo mundo sabe disso. Acompanho a corrida lunar, acompanho a descoberta de novas fotografias. Isso para mim é incrível. Eu amo o telescópio James Webb porque a gente tinha poucas fotos do espaço e agora estamos sendo atualizados a todo tempo. E aquilo para mim é apaixonante. Então, quando começou-se a atualizar as imagens das luas que o James Webb foi, falei, meu, eu vou pegar elas de novo. Porque até então as fotos que eu tinha daquelas luas era do antigo telescópio. E aí do Hubble. Aí quando eu vi as fotos do James Webb, eu me apaixonei de novo. Eu falei, meu, eu vou pegar esse projeto agora. Esse que tá falando das luas de novo. Olha só, a Europa tá em alta, todo mundo tá falando da corrida lunar. Aí os filmes que começaram a sair saíam sobre a ida para a Europa, que é a única lua com água, que a gente ia destruir a Terra. Eu falei, meu, alguma coisa está me chamando, tá aparecendo essa temática de novo. Aí retomei Las Lunas com grande força, com grande fervor, com grande velocidade para botar ela no Catarse novamente. E aí foi quando funcionou, sabe? Foi bem legal por conta de ter essa experiência com uma pessoa que trabalhou com a gente, que era da área PCD, sabe? Que falou pra gente, assim, essa palavra é inadequada de usar, não vamos usar essa palavra, sabe? Então aprendemos muito, 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 porque essa questão da escassez dos oráculos também faltar os corpos, né? Faltarem muita representatividade de corpos, né? É uma questão para mim. É claro, Bárbara, todo mês vem alguém lá falar que tá faltando representatividade no meu trabalho. Todo mês alguém vem, porque, porque eu não vou acertar, porque eu não vou representar todo mundo, porque isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou chegar num ponto de perfeição
de conseguir representar todas as pessoas que não se sentem representadas. Isso é humanamente impossível. Nem você, nem ninguém, ninguém vai conseguir fazer isso. Mas o mínimo que a gente tenta fazer é trazer essas representatividades, sabe? Não deixar faltar. Porque a gente vê o mundo mudando, a gente vê os diálogos setoriais, os debates, né? A gente vê a área da cultura e a gente vai evoluindo junto, a gente vai pegando discursos junto, a gente vai aprendendo com os discursos, a gente vai aprendendo com as oratórias, a gente vai aplicando essas oratórias no nosso trabalho, né? Então o Las Lunas ele já foi uma evolução maior do que nós outras em termos de corpos, né? Assim, em termos, se a gente for falar representatividade de corpos, Las Lunas ele já está em outro patamar. E o tarô do fim do mundo deu um upgrade ainda em cima de mais representatividades de corpos, assim. Cada ano eu tento fazer um pouquinho mais, mas nem sempre, né? Que eu te falei, não vou conseguir atingir aquele nível. Mas cada ano eu tento sim mexer um pouquinho mais. E por que criar um tarô para o fim do mundo? Você não acha que essa temática tá super em alta, Bárbara? Você não tá vendo? Olha só, e eu não tô falando de modismo, mas tô falando de sinais das coisas que vêm acontecendo. As publicações sci-fi também falam muito disso, né? Do fim do mundo, de uma forma alienígena que vem destruir a gente. Do fim do mundo, um novo podcast que está saindo agora para falar sobre questões ambientais. A Terra está acabando, sabe? Então, assim, olha essa situação na Palestina. Aquilo ali, para mim, é o verdadeiro fim do mundo, sabe? Aquilo ali, para mim, é o fim. A gente que acompanha essas pessoas, que eu sei que você acompanha, eu sempre vejo lá suas curtidas também, sempre vejo você acompanhando, a gente que acompanha esse cotidiano, para mim, aquilo é o fim do mundo. Da mesma forma que é o fim do mundo, um coração despedaçado, porque é o meu mundo interior em pedaços. Da mesma forma que uma pessoa muito materialista é o fim do mundo, perder todos os seus bens e ela querer sumir da terra, porque aquilo era o que fazia sentido para ela, sabe? O fim do mundo ele é simbólico, né? Você lembra naquela época? Você era pequena e eu também, que falaram do Nostradamus, que ia chegar nos anos 2000, que ia acabar o mundo, porque o Nostradamus fez uma previsão. Me fascinou de um jeito. Meu Deus, tá passando no Fantástico que vai chegar o fim do mundo. A gente Sabe já aquilo? passou uns 4, 5 fins do mundo, né? É bug do Sim. milênio, é 2012, enfim, Nostradamus, vários fins do Televisionada, mundo. né? Assim, televisionada, aquela coisa absurda assim da televisão, colocar algo assim na gente, uma coisa muito louca. Isso cria imaginações na gente assim muito fervorosas, né? Em pensar nisso. Mas o fim do mundo, para mim, Bárbara, nesse sentido, é a morte do coração. A pessoa perdeu completamente a capacidade de sentir afeto, de se colocar no lugar do outro, sabe? De tratar a pessoa com respeito, sabe? Do próprio princípio mesmo que a gente tem aqui dentro. Porque esse órgão também fala por nós, não é só aqui que a gente consegue mentalizar, falar, racionalizar. E fala muita coisa por nós, fala muita coisa pro nosso corpo, sabe? Então, eu penso que até as guerras, tudo que vem acontecendo é uma morte do coração, é uma morte do afeto, é uma morte disso aqui, ó, que a gente está se deixando levar, está se deixando embora, que não se coloca no lugar do outro, que não tem um mínimo de empatia. E essa palavra empatia vai longe, assim, tô falando em todas as suas nuances, né? E é uma morte muito triste, é uma morte que vem acontecendo com frequência. É verdade. E eu acho que é um ponto, assim, né, talvez do começo do fim do capitalismo, né, de que já sugou tanto da gente que a gente chegou num momento no qual não tem mais nada.
E a gente vê muitas pessoas, muitas instituições, muitos grupos, onde não há realmente mais nada, né? Onde as pessoas Não estão há. tão exauridas, foram tão sugadas que não sobrou. E eu tenho cá para mim que realmente nós estamos vivendo um momento que daqui a 500 anos as pessoas vão estudar pensando que esse momento que a gente está vivendo, claro que numa perspectiva de 100 anos, né, 200 anos, enfim, Aham. é uma virada de chave, assim, na história. Até pela questão das tecnologias, mas Sim. possivelmente por conta desse sistema econômico que a gente vê o tempo todo dando sinais de que não é mais sustentável. E é um fim do mundo mesmo. É um fim do mundo, Bárbara. Eu concordo muito com você, porque você sempre faz essa tessitura do materialismo histórico dialético nas coisas. E isso me encanta de uma forma, porque para mim as coisas não funcionam sem isso, sabe? Mesmo dentro da magia, mesmo dentro de todos os espaços. E é isso, assim, o capitalismo já deu, sabe? A gente sabe que leva tudo de nós, que leva nosso emocional, nossa afetividade, nossa, não sobra nada. É isso mesmo que você falou, um verdadeiro Mad Max, assim. Aquela imagem das mulheres sendo, né, sugadas pelo seio, assim, leva tudo, leva tudo. Então, essa forma de viver não dá mais. As pessoas estão exauridas, elas estão exaustas, elas estão com dificuldade de compreender o outro ser, ainda mais com a distância da internet, né? Parece que tá todo mundo sempre vociferando com você, parece que, sabe? É um vociferar de graça, quando você vê você levou umas coisas assim de graça, e fala, gente, que, sabe? Então eu fico muito pensando nisso, assim, o tarô do fim do mundo voltado para essa epopeia do coração. E eu falo epopeia enquanto palavra poética, de se voltar para a poesia e não esquecer que a poesia leva a gente a lugares longe, 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 longe. Não só essas palavras que estão permeando aí em volta, mas lembrar da onde toca, sabe? Da onde pega, assim, da onde te dá comichões, assim, sabe? Eu tenho muito medo disso, da anestesia dos dias, Bárbara, ser movida à inteligência artificial, assim, sabe? Eu tenho muito medo da arte da inteligência artificial. E não pelo sentido capitalista, porque ela vem para substituir a gente também, né? Ela faz o trabalho de um artista em 5 minutos, você não precisa pagar o artista e você paga $5. Isso já está acontecendo em capa de disco, de livro, em todos os lugares. Mas eu falo como um espelho, cara, como essa questão do espelho mesmo, assim, da verdade que a gente olha e se identifica enquanto ser humano, para aquele espelho, para aquela obra de arte, assim, de ver a sua própria imagem, de ver a sua própria mazela, sabe? É. E aí eu lembro do que você falou lá no começo do tarô como um retrato de seu tempo, e eu acho que a ideia foi essa, né? De trazer esse retrato desse desespero do fim do mundo, né? E aí tem essa coisa do fim do mundo, do coração partido e tal. E você fez isso, e eu observei uma coisa super interessante que eu queria te perguntar, que você mudou os naipes, né? Você mudou, tipo, o nome dos naipes e o símbolo dos naipes. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu mudei o nome da nomenclatura, né? Porque nas outras a gente tentou achar uma palavra adequada para o rei. E eu lembro que na época foi muito legal que eu e a Paula é jornalista, né? Uma pessoa das palavras, assim. Eu e a Paula escrevemos 5 papelzinhos de palavras e pedimos para nós outras escolher nas cartas qual que era a nomenclatura que ela gostaria de ter. E aí nas cartas saiu realeza, né? Para substituir o rei. E eu fiquei muito contente de ver essa apropriação, Bárbara, cultural mesmo, da cultura, do cinema, da cultura, de tudo que está acontecendo agora, do King para nós, né? Você vê, The Woman King, né? Ela também é uma mulher rei, porra, sabe? Ela também tem capacidade de liderança com energia masculina né? Fluindo, berrando dentro dela. E ela é feminina quanto ela quiser também, sabe? Ela faz o que ela quer. Então você vê, eu quis muito pensar na nomenclatura em inglês, deixar esse tarô
em inglês pela primeira vez. Eu não sou dessas, você sabe que a gente sempre traz essa história América Latina, mas eu quis pela primeira vez deixar ele em inglês. Por quê? Porque eu acho a tonalidade, assim, das palavras em inglês muito faltantes, assim, não expressa. Ela não expressa muito o que a gente quer dizer, né? Nós, latinos, temos uma tonalidade de palavras, assim, de nuances e cores, assim, as palavras chegam a ter cor, de tanta palavra para falar eu te amo, eu te quero, sabe? A gente é muito apaixonada, latino é muito apaixonada, a gente tem muita paixão. Então eu queria muito deixar nessa tonalidade mais séria mesmo as palavras, nessas nuances de serem palavras mais sérias, inclusive o significado divinatório. Eu escrevi todo em inglês, não passei por português ainda. Todos os significados das 78 cartas eu fiz o processo inverso, porque eu queria que me faltasse significado, sabe? Eu queria que me faltasse palavras. Eu queria fazer esse teste da falta de palavras, assim, para me expressar. E aí eu escrevi todos os significados em inglês e fiz essa nuance dessas palavras. Eu quis brincar com essa ideia do King, né? Do King. E aí um A, Kinga, porque viralizou na internet brasileira, né? Você viu essa ideia dessa viralização para o tarô do fim do mundo ser uma gramática do seu tempo. Para ele fechar sendo uma gramática do seu tempo. Ele vai falar sobre a gramática da internet brasileira também naquele momento, sabe? De uma apropriação do inglês com o Kinga, com eu, aquela coisa da Valesca foi sensacional. Você tá me chamando de Kenga, sabe? Aquilo foi sensacional. E eu vejo a geração nova, né? Se apropriando muito do Kinga, assim, falando, ai, você é Kinga. Então eu acho que eu queria realmente, assim, que eu sou apaixonada por palavras. Você também, você escreve lindamente, eu vejo o quanto você procura palavras para poder descrever tudo que você falou assim, eu não sou artista, você é uma artista, caramba, seus posts são lindamente bem estruturados, se aquilo não é arte para mim, eu não sei, tá? Então, assim, as nuances das palavras que você usa me encantam muito, porque é isso, assim, você procura tonalidades, você procura formas de se expressar. E também é um registro da nossa época. Então, eu queria deixar registrada essa palavra, sabe? Eu queria que ela fosse um registro do cenário que a gente está vivendo agora, nesse contexto. Muito bom, amei. E eu amei esse conceito de gramática, né? É um conceito que pra gente é muito familiar, né? Eu acho que para quem estuda literatura e artes, essa coisa de falar da gramática no sentido filosófico, mas eu acho que a maioria das pessoas, elas não conhecem esse termo, né? Quando elas pensam em gramática, elas vão pensar apenas na normativa, né? Naquela das Nossa, regras e tal. sim! E aí a gente traz a gramática como, na verdade, um grande conjunto desse conhecimento discursivo da humanidade. Eu gosto muito desse uso do termo gramática. Enfim, coisas de quem estuda letras. O E que eu é amei que você apaixonante, falou né? que eu sou Exatamente isso que você falou, artista, a então eu gramática é sei. apaixonante. Você é. E isso que você falou da gramática ser apaixonante e que retrata um cenário da sua época, é maravilhoso, isso é lindo, é poético, é lindo. A gente vê as poesias do Drummond, assim, né? Você identifica aquela época que ele estava vivendo na poesia. E hoje a gente vê as nossas poesias tudo no desconstruir, né? Já com os seus próprios asteriscos, com as suas próprias, né, formas de construção da atualidade. Eu acho isso muito bonito, assim, que isso vai marcar, né? Isso marca uma sociedade, isso marca poetas da época e eu penso muito igual você falou do futuro. Eu penso muito no futuro. Quem eu vou ser no futuro? Como vão se referir a mim no futuro? Que eu esteja sendo lembrada com as companheiras de época como você, sabe? Que eu seja lembrada com as pessoas que estão construindo isso comigo aqui, porque a gente sabe que não é fácil. Eu tenho certeza que você acorda, você chora e você fala: o que, é que eu tô fazendo aqui? Sabe? Porque é ruído, porque a gente é invisibilizada, porque muitas pessoas dentro do ocultismo faz questão de invisibilizar o nosso trabalho, de deslegitimar, né? Você entendeu o que eu tô falando? Eu sei que a gente não tem que ligar para isso, sabe? Mas não significa que a gente não sinta.
Isso não significa que a gente não sabe o que está acontecendo. Isso não significa que deixa de ser verdade, sabe? E a gente sabe que é um processo muito dolorido de construção. Muito. Com certeza, com certeza. E falando em dolorido, você fez playlists completas para o tarô do fim do mundo. Mulher, que loucura! Quando eu vi isso, eu pensei, gente, ela ficou, sei lá, meses, anos planejando. Isso não é possível, porque é muita música. 78, não sei se tem É mais do que muita 78. música. É muita música. É Como que muita foi música. isso? E é muita música de sofrimento, é muita música de É sim! transcendência. E aí, como que é isso? Bárbara, eu acho que você vai se identificar com o que eu vou falar, porque a gente vem dessa geração Alanis, né? Dessas músicas Piqueniquio, que tocaram a gente de muitas formas, né? Eu queria tentar pegar alguns hits desde 1960 e desenrolar até alguns da atualidade. Para que gerasse identificação tanto nas mulheres mais velhas, também me preocupou muito com as nossas mais velhas, sabe? Com a representatividade delas, elas estão aqui antes de nós. Eu queria gerar essa identificação também sonora nelas. E é muito legal porque o que aconteceu? Eu queria só vocais feminino, né? Queria que fosse só vocalistas mulheres. Muitas vezes eu não consegui fazer só de banda de mulheres, faltou repertório, teria que repetir as bandas, mas eu não queria repetir banda. Eu não queria repetir banda, tanto que músicas da Cyndi Lauper cabem várias, assim, né? Em vários arcanos, em várias cartas, até das menores. Mas eu não queria repetir. Então, eu fiz o processo, assim, primeiro das arcanas maiores, eu falei, tá, que tá um bagulho geracional bem legal. A gente tem aqui 1960, a gente tem até aqui uma atualidade bacana, acho que vai contemplar bastante. E aí eu fui fazendo as outras, e quando foi me faltando repertório, eu fazia uma festinha aqui em casa, me chamava umas 12 amigas aqui dentro, assim, umas 15 amigas, e cada uma de um cenário cultural diferente, assim, amigas diversas, sabe? Amigas de cenários culturais, assim, que, né, do rock, do punk, do pagode, tinha muitas amigas muito diversas e com um repertório assim, ó, intenso, assim, sabe? Então aí eu falava para elas, eu fazia o exercício, eu falava, essa carta significa isso, 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 isso. Peguem e puxem uma letra aí na cabeça de vocês que poderia significar isso e que traria isso para as pessoas na letra, de alguma forma, e remetesse isso. Aí começava aquele furdunço. Donna Summers, tá. E aí as meninas, não, vai ver essa. Yes, dá uma olhada em Maps. Yes, nossa, tem tudo a ver. Aí começava aquele furdunço e a gente fazia um funil até chegar na carta, né? Até chegar naquele significado que realmente, assim, a gente falava, não, tá coerente. Essa tá pedreira, coerentíssima. Então foi um processo muito legal. Até a construção eu gosto de fazer coletiva, Bárbara, porque para mim é um exame de pessoas, de olhar o cotidiano das pessoas, de receber essa troca na construção do baralho. É isso também, sabe? É sair na rua, olhar o que está acontecendo, E trabalhar com Oráculo mulheres é em sobre vulnerabilidade isso, social. né? É exatamente, sabe? Você tá fazendo ações sociais aqui na minha cidade, eu falei isso, né, já. Eu faço muita ação social e não é porque quero me pagar de branca, não. É porque eu tô no cenário cultural, a gente tem devolutivas culturais em bairros, a gente tem devolutivas culturais em lugares que as pessoas não acessam, sabe? A gente tem devolutivas culturais em vários locais aqui na cidade que a gente está lidando diretamente com pessoas em vulnerabilidade social e situações de violência. Então, assim, tem uma coisa que eu gosto é prestar atenção na vida das pessoas e mais do que falar, ouvir. Porque a partir do momento que a gente escuta, né? Gosto muito de pensar nisso. O autoconhecimento é bom, ele é interessante. Mas e o conhecimento do outro? Não é o que vai fazer a liga? Não é o que vai dar a liga para nós? Não é a liga, assim, aquela gominha que a gente precisa? Sabe? Então, eu gosto muito de ouvir essas histórias, de estar presente nessas histórias e acompanhar essas histórias, porque essas histórias que eu vejo aqui são as histórias das cartas. E é por isso que a Leia faz o que tu queres, né? Eu sempre reforço isso. Faz o que eu Porque é o amo quando você outro, reforça, eu amo. né? Porque é, porque é.
sim. Não adianta você se entender enquanto estrela e não e você não passar adiante essa bênção, né, dos deuses, Exato. de que as outras pessoas também são estrelas e Sim. provocá-las a, dentro de suas possibilidades, entrarem nessa jornada também, né? É sobre isso. Aí eu amei. E aí eu queria que você falasse. Não é a última pergunta é outra. Mas antes da gente partir para a última, eu queria que você falasse do financiamento em si, do tarô do fim do mundo em si. É, até quando fica, para quem estiver assistindo agora no mês de abril, para quem assistiu depois, futuramente, vai ter como adquirir na sua editora, como é que vai funcionar tudo do tarô, da parte prática. Bárbara, abrindo o jogo aqui para você, que eu não tenho vergonha nenhuma para falar, eu tô com o cu na mão. É o financiamento mais desafiador da minha vida. Eu queria muito rodar ele fora. Eu queria muito me igualar, assim, ao S Games e a Lois Carabelli. Eu achei o fornecedor deles, sabe? Eu achei quem roda o trabalho deles. Eu queria. Eu sei que foi uma coisa muito maluca que eu fiz. Um pouco de arrependimento eu tenho de colocar um valor tão alto assim, né? De fazer toda essa loucura de ICMS, taxa de importação. Meu Deus, que maluquice! Mas eu realmente queria que as pessoas pegassem e falassem: esse material é tão bom quanto aquele que a gente paga R$ 500, sabe? Eu queria deixar mais enxuto para nós, eu queria deixar mais acessível, assim. Isso era um sonho de longa data. Eu sempre quis fazer, não que eu desmereça o trabalho brasileiro, mas eu sempre quis fazer um trabalho no qual eu pudesse entregar muitas coisas de qualidade. Então, ele é um financiamento desafiador, ele está com um valor muito mais alto do que eu costumo fazer nos outros, porque você sabe que eu gosto de deixar as coisas muito acessíveis, muito enxutas, muito tranquilas. O que eu posso entregar para a população nesse sentido, para nós enquanto ocultistas, enquanto mulheres, é sempre um trabalho mais enxugado. Mas ele tá bem desafiador. E não entendo ainda se as pessoas compreenderam a ideia do tarô do fim do mundo. Acho que eu preciso formular ainda mais, falar, como você me deu essa oportunidade, sobre o financiamento. Faltam 30 dias para fechar o financiamento. Então a gente vai entrar no catarse.me/do fim do mundo. E lá a gente tem várias opções, desde o baralho solo até a toalha, até a bolsinha que a avó Augusta faz, sabe? A avó da Paula também é uma mulher que está com a gente nas outras há muitos anos e todo o dinheiro do material vai para ela, sabe? É a renda dela. Ela é aposentada e as bolsinhas são a renda dela, então assim, viabilizando quem compra o kit está viabilizando o trabalho dela também, fazendo o trabalho dela acontecer. Então é isso, assim, a gente tá nessa empreitada e você sabe o quanto é difícil a gente pensar, né? Os caras do esoterismo brasileiro vai lá, 200 mil no financiamento, fecha em 5 dias. Pá, conseguiram. A gente fica com o cu na mão de abrir 80, que foi o que eu tava agora, abrir várias cartas, várias vezes, pedir pro tarô, e saía esse valor e eu falava, cara, as pessoas não vão olhar pra mim, eu tô fodida, sabe? Eu ficava pensando isso. Falei, não, vou tentar, sabe? Porque não, eu já tenho. E se eu falhar, guardo de novo e abro na hora certa. Não vou me sentir humilhada por isso. Guardo de novo e abro na hora certa. Já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Mas vai dar certo, eu vou torcer. Ai, Bárbara, axé. E o link tá aqui embaixo, então se você gostou, clica lá e dá uma olhadinha, você vai ver que as cartas são lindas, que a toalha, a bolsinha, né? Tipo essa aqui do Las Lunas, né, que eu mostrei, vou mostrar de novo. O trabalho é sempre muito bonito. Olha essa toalha. Eu queria poder mostrar, mas ele não tá aqui comigo agora. Eu enviei para Paula fazer uma live, tava lá com ela. E aí ela mandou de São Paulo para cá todo o material, mas eu queria estar com ele em mãos para poder mostrar para vocês tanto a bolsinha quanto a toalha, assim, para poder trazer todo esse material para você ao vivo. E todas as compras que a gente faz no site da Nos Outras ou no financiamento, vem o postal, né? Vem que nem gente.
padrão, assim, padrão importado mesmo, ó. O meu foi o 141 e vem uma carta extra, enfim. O meu tá ali, ó, na parede, não vai dar para mostrar agora, mas os postais nos outras eu coloquei na parede. É, então vale a pena, clique lá, conheça o trabalho, veja o baralho. Você viu que é um baralho assim, né? Que eu acho que vai ser daqui a, sei lá, 20, 30 anos a gente vai olhar para Nossa, ele e lembrar dessa época pós-pandemia e meu. desse fim de mundo. E tanta gente falando da pane da internet, que o mundo Aham. vai parar, e a galera entrando num mood sobrevivencialista. E, gente, isso tá Sim. muito louco, assim, a vibe do momento. Os E eu acho que tem bunker, tudo a né? Os ver. caras levando comida para É. baixo e armamento num nível assim. Então assim, realmente eu achei extremamente interessante a proposta, né? E eu espero que seja financiado, mas é como você falou, né? O financiamento é sempre essa. Eu imagino que deve ser muito difícil fazer um financiamento, cara. Por conta de toda essa adrenalina, de toda essa insegurança, né? E de você ter essa coragem de dar sua cara a tapa. E a minha última pergunta vai por esse viés, né? Você gosta muito da Amanda Palmer como eu e se inspira Nossa, muito no livro dela, né? Gente, eu adoro a Amanda Palmer. Para quem não eu conhece, também. conheça, que ela é maravilhosa. E eu amava Dresden Dolls, eu ficava lá no Eu Orkut vendo as amava. coisas deles. Nossa, Bárbara, aquela comunidade no Orkut, a sobrancelha da Amanda Palmer. sim. Ela é maravilhosa, né? E aí tem como é que a gente pode falar, né? Talk. A fala dela no TED Sim, Talks, que no TED. acabou virando livro, né? Que é a Sim, arte de pedir. E para quem não sabe, um breve contexto, ela é uma artista independente e ela faz as coisas dela dessa maneira, né? Os fãs bancam e ela entrega em contrapartida o trabalho maravilhoso dela. Então, assim, ela já fez turnê em vários países, ela ia dormir na casa dos fãs, e dessa forma, tipo, ela viajou vários países, tocou em vários lugares, inclusive no Brasil, mas na época eu sim. era apenas uma adolescente sem dinheiro em Ai, eu Salvador. também! Então não fui, mas até para o Brasil ela veio, dormiu na casa de Sim, fã e construiu todo um trabalho que eu acho que influenciou um nicho muito específico de pessoas, né? Assim como eu falo que eu sou das tarólogas da Vanessa Ives, do Penny Dreadful, e tem os artistas que são influenciados pela Amanda Palmer, né? E apesar de eu não trabalhar diretamente com isso, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa coragem da arte de pedir, da importância de se valorizar o artista de agora, porque é muito fácil a gente olhar para o artista de 100 anos atrás e achar ele genial e maravilhoso. Mas por que que a gente não está valorizando os artistas de agora, né? E como que você se sente nessa situação e buscando esse valor, né? Enfim, abra seu coração. que lindo você trazer a Amanda Palmer, Bárbara, porque ela significou tanto pra gente naquela idade que a gente tinha também, né? Um símbolo de extrema independência. A gente queria ser a Amanda Palmer, sabe? Ela, pra mim, assim, ela inventou o conceito de crowdfunding. Dentro do cenário artístico, foi ela que começou a disseminar que isso era possível, assim, para mim, sabe? E a gente sabe o quanto ela sofreu quando a gente vê esse TED mesmo dela, as humilhações. Quando você lê a arte de pedir, te toca tão profundamente em locais, assim, vazios, que só quem pede, quem tem que pedir, sabe, assim, só quem, né, tá naquela posição, assim. E foi muito legal você ter falado disso, porque hoje eu mandei um áudio para uma amiga dizendo assim: Amiga, eu mandei 20 WhatsApp para pessoas que eu conheço, sabe? Para falar qualquer valor, eu tô aqui, isso é o que vai me subsidiar o resto da minha vida. É um trabalho muito importante, mas ele não é só importante para mim, né? E aí
De 20 pessoas, 17 te ignoram, nem te respondem. Uma fala que está ocupada, outra visualiza e um diz: Meu amor, trabalho bonito, sabe? Essa uma pessoa, ela já fecha, mas são 18 nãos. Cada dia de um financiamento é 18 nãos e um sim, sabe? Cada dia, assim. E é muito legal ver essa identificação da Amanda, porque a gente fala, meu, olha o que essa mulher passou e olha onde é que ela tá, sabe? Olha onde é que ela tá, assim. Sempre eu penso nisso, assim. Tô passando por isso agora, mas eu fico me vendo, assim, falando a longo prazo, onde eu vou estar? Eu lembro muito da Rita Lee cantando Perto do Fogo em 70 e poucos, que ela falava assim, 2020, onde eu vou estar, né? Vou estar em tal lugar. Então eu fico pensando nisso. Agora, isso está acontecendo comigo nesse momento. E depois, como que isso vai permear, né? Como que isso vai estar? Porque eu tenho muito medo, Bárbara, medo do reconhecimento vir só quando eu morrer. Quero isso. Não quero isso, sabe? Você não merece isso. Eu não mereço isso. A gente não merece isso. E nós somos, né, enquanto mulheres artistas, 6% dentro das galerias, 6% dentro dos museus, né? 6%. É muito pouco, é muito baixo. E eu não estou falando isso numa conotação de vitimismo, estou falando isso numa conotação de dor. Isso dói, isso pega, sabe? Isso puxa as nossas entranhas assim para fora, assim, destripa a gente. Então é muito doído mesmo, assim, estar ocupar esse lugar, assim, estar ocupando esse lugar do financiamento. Porque eu quero pensar em um dia ser uma mulher mais velha, tipo a Rachel Pollack, e chegar e falar: Ah, minha filha, vamos publicar, vem cá, que eu abro o caminho, sabe? Tipo assim, não passa por isso não, vem aqui, sabe? Ser uma velha, assim, ponta firme, sabe? Eu quero ser uma velha ponta firme. Então eu fico pensando, assim, que tudo isso vai nos levar além em algo que a gente precisa fazer, algo que a gente quer ser e vai nos moldar a ser quem a gente é também, né? Que é isso que você falou para mim, que ficou muito na minha cabeça, que é encontrar a sua verdade, encontrar o seu verdadeiro eu, né? Exato. E aí, assim, o nome do programa é A Hora da Estrela, porque eu convido mulheres que eu enxergo essa coisa do encontro, do entendimento de si quanto estrela, nesse sentido de ser alguém que está perseguindo a sua própria verdade, que está fazendo algo de impacto, que está fazendo algo relacionado ao seu brilho pessoal, ao seu caminho, à sua jornada, né? E eu sempre encerro os episódios perguntando um conselho. Então, assim como a gente assistiu a Amanda Palmer e a gente ficou emocionada, para quem está assistindo, imagina que tenha alguém aí de 20 anos virando artista agora, assistindo você e pensando, né? Nossa, ela tem várias publicações, vários baralhos publicados, ela faz financiamento, ela tem pôsteres lindos, ela cria capa de livro, de CD, etc. Ela é o máximo, ela faz exposição presencial. Para as pessoas que estão te vendo e que acham você inspiradora, que vê essa natureza, essa qualidade de estrela em você, o que você pode dizer? Não deixe a sua individualidade se tornar pura ficção. Não deixe a sua individualidade de forma alguma ter adaptação máxima centrada na sociedade. Sempre se concentra na sua individualidade como a sua adaptação. Porque eu fiz muito isso e me causou muita dor. Tentar me adaptar, tentar deixar a parte da individualidade adaptável à sociedade, né? Então, é uma coisa do qual eu ainda estou me limpando,
Não estou limpa, é um processo de negociação com as sombras, os fantasmas, seja lá como a pessoa gostaria de chamar os seus demônios, que é uma negociação para a vida toda, mas que eu levei muito tempo, Bárbara, muito tempo, com medo de desagradar, sabe? Isso já é meio caminho andado, sim. Eu acho que essa primeira frase aí que você falou tinha que virar uma camiseta. Cara, você falou assim, pá! Maravilhoso, maravilhoso. Amei. Achei seu conselho perfeito. E como meu ascendente em Libra, eu me identifiquei muito. Porque é exatamente isso. A gente fica tentando agradar, e quando a gente percebe, quando a gente cai na real, a gente se distanciou Da do, da, sua, ro- da, do- da nossa rota original, né? Daquilo que traçamos isso para mesmo. nós, em prol de traçar o caminho que os outros ditaram para nós, né? Realmente é uma dor, né? É uma dor. E eu acho que é uma dor que a maioria das mulheres realmente vive e se identifica, né? Isso, Bárbara, eu acredito que independente de gênero, sabe, de tudo, assim, de classe, de cor, de tudo, raça, eu acredito que é uma coisa que atravessa todos, todas, todos, atravessa. Ela simplesmente atravessa, sabe? E é isso. Então, para ter toda essa intensidade na sua mão e abrir um conselho assim, ó, muito incrível, que nem esse que ela acabou de dar, financie o Tarô do Fim do Mundo. Acompanhe Elisa nas redes sociais, ela tá postando as playlists, criando destaques e etc. Tá muito legal. E sigam ela sempre, porque depois do Tarô do Fim do Mundo, com certeza vai ter outro e outro e outro e outro para a gente financiar. E para a gente encerrar, eu queria só que você também fizesse o seu jabá, pedisse, né, os apoios e também falasse da sua exposição presencial para quem está aí na sua cidade ou quem está perto, e de qualquer outra coisa que você esteja fazendo no momento também queira falar. Gente, por favor, o Tarô do Fim do Mundo só vai se realizar com o apoio de vocês, então vão lá, acessem o Catarse, dê uma olhadinha, vê se toca em algum lugar, assim, também gosto da arte que toca, né? Porque se ele não tocou, tudo bem também, não precisa comprar, mas se tocou, se deu uma comichão ali em você, fala, eu vou adquirir esse trabalho, vou ajudar na trajetória dessa garota, olha, essa mulher vai dar pé. Vai dar pé. Vou ter um material dela, porque daqui 20 anos eu vou vender no eBay, sabe por quanto? Por US$ 5.000. Porque vai ser primeira edição. Então é um investimento no futuro. E, Bárbara, minha exposição é muito legal. A Anatomia traz a proposta da mulher desmembrada. Eu desmembrei uma mulher em várias partes e deixei ela procurando o formato do seu corpo. Então, quem entra na exposição vai ver uma mulher completamente desmembrada, até chegar no final da exposição em que ela tá a mulher vitruviana, né? Brinquei da mulher venusiana, mas a mulher vitruviana mesmo, com todas as obras encaixadas nela, assim, montada. Mas ela, a anatomia fala desse lugar nosso, seu, meu, de não se sentir pertencente em espaços, de não se sentir pertencente em locais, do não pertencimento, dessa sensação de não pertencimento. Então, ela tá completamente desmembrada. Então, é isso, você chega lá, tá aquela mulher, assim, Deus, o que aconteceu aqui? Aconteceu o não pertencimento. E é em Maringá, né? É em Maringá, em Maringá. Um sonho poder levar para outros lugares. Estou tentando escrever uns editais aí para passar em outros locais. Ainda não passei, mas na hora certa vai. Com certeza. Ah, eu já quero você rodando o Brasil. Pode vir para Salvador trazer exposição, por favor. Estou em Salvador. Ah, é isso. Então, muito obrigada por abrilhantar o meu pequeno canal com seu talento. Você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho. Muito boa sorte neste projeto e nos projetos futuros. Mas, assim, sempre,
sempre incrível. Você é sempre incrível. Obrigada mesmo e até a próxima, porque vai ter a próxima. Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada mesmo. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E muito obrigada. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo, entrem no Catarse, apoiem o projeto da Elisa e até o próximo A Hora da Estrela. Nunca se esqueçam que amor é a lei, amor sob vontade. Beijo. Linda.